Olá, sociedade sul-mato-grossense, estamos aqui para mais uma edição do Conexão Pública MS, programa de comunicação do Fórum dos Servidores de Mato Grosso do Sul. Hoje a nossa entrevista novamente será com Leonardo Lacerda, presidente do Sindijus e um dos coordenadores do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, que vem falar sobre a aprovação da PEC 186 e também da reforma administrativa que será votada no Congresso. Prazer tê-la aqui novamente, é importante sua presença. Os servidores públicos de Mato Grosso do Sul, através do Fórum, têm voz, têm vez e também têm o direito de se manifestar publicamente, principalmente levar à sociedade a realidade daquilo que está sendo aprovado no Congresso Nacional. Nós tivemos aí a reforma trabalhista com a promessa de flexibilizar a relação entre patrão e empregado e isso gerar mais emprego, isso não aconteceu, o desemprego praticamente dobrou no país. Depois veio a reforma da Previdência com a promessa também de desimpactar a folha do governo federal. Pelo contrário, hoje a gente vê grandes problemas em relação à questão da aposentadoria, dos benefícios sociais, sendo negado para muitas pessoas que já contribuíram por mais de 30 anos. E agora veio a PEC 186, PEC emergencial, com a promessa de agilizar a prestação de serviço e, ao mesmo tempo, favorecer a sociedade. Gostaria que você fizesse um comentário em relação à PEC 186 e depois também da nova proposta, aí, a PEC 32, que trata da reforma administrativa, até para a sociedade entender que não é o servidor público que está sendo afetado, é a própria estrutura social que atende às camadas sociais mais pobres. Então, a gente até poderia, algumas pessoas às vezes confundem, né, a reforma administrativa, que seria a PEC 32, com a 186, com a 173 que já veio, e na verdade não necessariamente é um erro, porque a reforma administrativa a gente pode considerar como um conjunto de normas visando destruir o serviço público do Brasil. Então a gente já teve a Lei Federal Complementar, né, Lei Complementar Federal 173, que congelou benefícios até o final deste ano, de maio do ano passado até o final, até dezembro deste ano, com fundamento na pandemia, para visar economizar verbas. E aí, agora aprovaram a 186, uma PEC, então faz parte da Constituição Federal, e aí já está vindo a próxima, que é a 32, que é a reforma administrativa propriamente dita, né? E vão se suceder outras leis ainda depois disso. Então, é todo um sistema complexo ali de várias etapas. A etapa que já acabou de finalizar é a PEC 186. Então, tentaram várias coisas, incluíram ali, né? E foram retirados ao longo do tempo. Então, sob o pretexto de pagar uma nova rodada de auxílio emergencial com valor menor, um tempo menor, sob o pretexto de custear isso, inseriram novamente o servidor público como vilão, como responsável pelos gastos públicos. Tentaram também desvincular investimentos na saúde, se eu não me engano, na educação, ou seja, uma PEC que seria supostamente motivada pela pandemia, tiraria verbas para combater a pandemia, principalmente na saúde, que é o apoio direto. E aí conseguiu-se tirar alguma dessas propostas mais absurdas e, no entanto, permaneceram alguns malefícios aos servidores que não tinham nada a ver com o tema principal, que seria o auxílio emergencial. Então, o texto final ficaram com gatilhos praticamente automáticos, né, dos gestores públicos dos estados, municípios, poderes, né, de se o gasto chegar a 95% da receita, automaticamente ele poder usar um gatilho de interromper qualquer tipo de melhoria aos servidores, de reposição inflacionária, de investimento no serviço público, de contratação de profissionais. É uma gama ali de mais de 30 coisas proibidas, que eles mesmos instituem para proibir eles mesmos, para poderem usar como pretexto ali de não negociar nada, né? E também colocou um outro gatilho de 85%, porque o 95% ainda afetaria alguns estados, ainda não afetaria diretamente todo mundo. Aí colocaram ainda mais uma opção do 85% de forma temporária. Então, se chegar a 85% dos gastos, eles já podem ativar esses gatilhos contra o serviço público e o servidor. E complementando, como você bem falou no início, já teve a reforma da Previdência, que já iria solucionar um gasto grande a longo prazo, já está quase impossível se aposentar, está sendo cobrado muito mais do servidor, principalmente aqui no nosso estado, a gente sentiu muito na pele. Inclusive, o servidor público é o único que, depois de aposentado, paga a Previdência e agora, com essa nova reforma, paga de uma forma muito forte, muito pesada.
E já não se nomeiam mais servidores, aposentam os servidores, não nomeiam no lugar, você vê diminuindo cada vez mais a estrutura, cada vez mais o número de pessoas. Então já existe uma solução a longo prazo, porque com teto de gastos, então já foram feitos cortes severos que surtirão efeito a longo prazo, com certeza, inclusive prejudicando a população. No entanto, o que a gente questiona é por que fazer, além disso tudo que já foi feito, por que fazer mais? Por que veio a reforma administrativa? O que está por trás dela? Cortes de curto prazo, não são cortes de longo prazo. Essa seria a diferença fundamental pelo que está para vir com a PEC 32, que seria o principal da reforma administrativa. Para o nosso servidor, para aquele que nos acompanha entender, PEC 86 aprovada, não atingiu o ministro do STF, ministro do STJ, os procuradores, né, do Ministério Público, não atingiu a cúpula governamental. Proposta do presidente Jair Bolsonaro, capitaneada pelo Paulo Guedes, que acabou chantageando o Congresso e que se deixou se chantagear também. Porque se não aprovasse a proposta, não tinha um auxílio emergencial. Seria mais ou menos por aí? Então, eles agora... A reforma administrativa, que é a PEC 32, ela vem para ferir de morte, para destruir mesmo o serviço público. Não é um exagero, uma palavra exagerada. É uma constatação. Então, toda a inovação, a melhoria no serviço público que teve com a Constituição Federal de 1988, todo mundo tem que se esforçar muito para lembrar, ou os mais jovens, tentar falar com as pessoas mais velhas ali que lembram de como era. Para você ter um cargo público, você tinha que ser indicado, tinha até a gíria do pistolão. E aí você simplesmente entrava no serviço público dessa forma. Com a Constituição de 88, alguns anos depois, se instituiu o concurso público, algo por meritocracia. Você estuda, você se esforça, você passa. Só os melhores estão no serviço público, porque o Estado, como um todo, ele quer que sejam os melhores que estão ali trabalhando por ele, e a população precisa de um serviço de excelência, né? Quem vai prestar o serviço para a população mais humilde são, na verdade, um dos melhores que tem. Só que aí, de repente, de poucos anos para cá, né, começaram pouco a pouco denegrindo a imagem do servidor público e agora se inverteu. Agora o concurso público, o concursado, virou um vilão. Conseguiram taxar como preguiçoso, como isso, como aquilo, e já se vê as pessoas defendendo livremente que tem que ser agora indicado por políticos. A gente tem que separar bem que tinha a questão de assessoramento, direção, então tem servidores comissionados que trabalham muito dia e noite, em cargos ali que são de chefia, porém o que está se querendo é que agora tudo seja indicado por um governante, para que um saia, o outro entra, troca todo mundo, e aí você vai voltar àquela história da indicação política para serviços simples. É muito importante sua explicação e as pessoas têm que saber que antes de 88, o concurso público ainda não era efetivado, e as pessoas entravam no Estado, na União, nos municípios, através de cartinha de político. Então, as repartições se enchiam de gente incompetente, apadrinhados de político, e esse pessoal acabou, ao longo dos anos, sendo efetivado por força de legislações espúrias, e agora vai acontecer de novo esse fato. Porque, um exemplo, acabou o concurso público, com a reforma administrativa prevê o fim do concurso público, os nossos filhos, não vão mais poder almejar uma carreira pública, a não ser que eles sejam puxa-saco de algum político. É isso que vai acontecer na realidade. Exatamente. E só separar novamente, né, que assessoria, direção, são pessoas que trabalham muito. A grande maioria, pelo menos no judiciário, trabalham imensamente. Agora o que se está querendo é estender isso para praticamente o serviço público inteiro. E essa PEC, a 32, ela vem para destruir toda essa temática. Então o concurso público ele já é relativizado. Vai fazer parte do concurso público a experiência. Então, hoje você passa no concurso, às vezes tem uma prova oral, alguma coisa de títulos, e você já está concursado, passou no concurso. Agora você passou nas provas, você vai ter um período de experiência em que a chefia vai te avaliar. Ou seja, e no final disso é que você vai se classificar. Então pode ser que o melhor de todos, alguém que está muito bem preparado tecnicamente, moralmente, passou ali em primeiro lugar. Já outro que é apadrinhado, que tem contatos, passou ali raspando em último. E aí, quando vem a experiência, a chefia, se ele tiver contatos, avalia ele como o melhor e pode falar, não, esse aqui eu não tenho interesse, ele é imparcial demais, ou ele é técnico demais, não quero essa pessoa, quero essas outras pessoas. Então, está dando o poder de governantes, dos próprios governantes escolherem quem que passa, quem que não passa. Um dos pontos. A sociedade em geral ela não tem a menção do que seria essa reforma.
o servidor público ele está indo às ruas, entre aspas, devido à pandemia, está trabalhando muito mais essa questão nas mídias sociais de conscientizar a população que não é contra o serviço público, o servidor público, é contra o serviço público, é contra a estrutura estatal, é contra o desmanche do Estado em prol do cidadão, daquele cidadão que precisa do Estado. Um dos fatos, além da questão do fim do concurso público, é a questão da redução salarial. Isso pode acontecer? Certo. Primeiro, é muito importante essa questão da população ter ciência que diminuir investimento em serviço público não prejudica o servidor, prejudica o serviço que ele presta. Vai ter menos profissionais na saúde, na educação, no policiamento, né, na segurança, no próprio judiciário ficaria ainda mais moroso. Então, quem acaba sendo prejudicado é a população no serviço final que é prestado, principalmente para os mais humildes. Quanto à diminuição salarial, então já é fato que vão ter fortes retiradas de direito para novos servidores. E aí também é importante fazer um parênteses para nós que já somos servidores públicos e tudo mais, que às vezes falam, não vai me afetar. Vai sim, lá já tem algumas armadilhas ali para conseguir demitir servidores, simplesmente se considerar que o cargo é obsoleto, não vai te adaptar, te dar uma nova função, vai te demitir imediatamente. Depois vão instituir em nova lei as avaliações periódicas. Na teoria é muito interessante, vou avaliar pessoas que estão trabalhando bem. Só que na prática é o próprio governo que vai instituir quais são as metas. Ele pode colocar metas inatingíveis, metas exageradas, e aí ninguém cumpre a meta, ele demite todo mundo, desde que se ele estipular de forma subjetiva, né, conforme a vontade que ele colocar, não de forma objetiva, com critérios pontuais e razoáveis. Então ali ele vai conseguir contratar novos servidores sem direitos, só que ele vai dar um jeito de se livrar dos servidores que ainda permaneçam com algum tipo de direito por meio dessas armadilhas. Por que a gente tem razão de desconfiar disso? Porque, como a gente falou no início, já existem soluções de longo prazo, já está solucionado qualquer problema de gasto, até demais. Agora, por que eles querem mais isso, toda hora mais e mais? Porque querem, na verdade, se livrar imediatamente, o mais rápido possível, dos servidores concursados. Leonardo, essas pegadinhas em relação à reforma administrativa, que pode até demitir o servidor, viriam através das regulamentações dos estados, da lei, porque a lei diz que os estados vão regulamentar parte dessa legislação se ela for aprovada. Aqui no nosso estado, hoje é dia 24 de março, existe no Brasil inteiro uma mobilização em defesa do serviço público, né, em prol da sociedade. Como é que está sendo aqui hoje? Porque nosso programa é gravado, elaborado essa manifestação, essa mobilização, tendo em vista a pandemia, que não é possível se fazer manifestação física. Então, esse é um grande desafio, né, porque a pandemia, que é um assunto extremamente sério, ela está sendo usada para outros fins, né? Então, um momento em que era para estar focado em investimentos na saúde, investimentos de todas as formas ali nos serviços públicos essenciais e outros, o governo verificou que tem oportunidade de se aprovar leis sem que os interessados possam se defender, sem que a população possa ser informada e sem que os servidores públicos, a população possa protestar pessoalmente, fisicamente, né? Ou pelo menos fazer o debate. Isso. Então é um grande desafio, né? Porque todos têm que respeitar a pandemia, porém o governo ele decidiu colocar temas polêmicos sem respeitar a pandemia nesse ponto, né? Então a gente pede atenção total para as pessoas, que mais do que nunca é importante as novas tecnologias. Então esse vídeo aqui a gente conseguiu de forma democrática transmitir para todo mundo, sem precisar dos sistemas comuns de mídia, né? Então compartilhar, comentar nas redes sociais dos políticos, se comunicar via rede social com seus amigos, seus familiares, com a população em geral. Então a gente tem que disseminar isso. E a gente vai ter um ponto que vai ocorrer futuramente, que é a eleição. Então a gente já são várias leis e vão vir outras, e a gente tem que se mobilizar para travar elas e no momento certo tirar os representantes que não representam ninguém, que representam interesses ali de empresas que querem terceirizar o serviço público, empresas que querem privatizar e cobrar do cidadão, que é o que está por trás disso tudo, né? Está cada vez mais nítido que viram que tem um novo nicho, né, de obtenção de dinheiro, assim como tem a dívida pública, que é o maior gasto do governo, a previdência que destruíram, agora vai ser previdência privada, porque você já não tem previdência praticamente. E por último agora, o serviço público. Então, se o serviço público for pago para empresas,
em vez de ganhar com construções, com licitações, agora as empresas vão ganhar fornecendo um serviço precário, mais caro e de pior qualidade para a população. Então, mais do que nunca a gente tem que divulgar a ideia e matar pela raiz esse problema, que são os maus representantes públicos aqui. Nós temos aqui alguns tópicos da nova proposta, né, da reforma administrativa, e que ela passa aí a mexer praticamente com toda a estrutura estatal. E eu te pergunto, você disse aí em relação à questão da mobilização perante os políticos, como é que está sendo feito esse trabalho em relação à bancada de Mato Grosso do Sul, senadores e deputados federais? Então, infelizmente, como a gente não pode ocupar os espaços públicos e lotar aquilo lá de servidores, de familiares, população, a gente tem conseguido fazer reuniões virtuais, né, com os representantes do Congresso Nacional. Já no campo da Assembleia Legislativa é um pouco mais dificultoso, né? Tentamos, até falamos num programa anterior, tentamos reuniões de qualquer forma e não fomos nem sequer respondidos, né? Então a gente busca reuniões virtuais, às vezes com um ou mais parlamentares, palestras, debates e também essa divulgação por meio de redes sociais de panfletos, de vídeos, textos educativos. Então, infelizmente, a gente está com os instrumentos ali meio proibidos, né? A maioria dos instrumentos tradicionais, e temos que inovar agora em tecnologia, mas infelizmente não é tão proporcional à força do governo que optou por usar isso nesse momento de pandemia. Leonardo, para encerrar a nossa entrevista de hoje, esclarecedora, é importante você estar vindo aqui porque você sabe que o Fórum ele é apartidário, o Fórum não tem partido político. Nosso partido é o serviço público, é o servidor. Então é importante que você venha aqui como um dos coordenadores fazer esses esclarecimentos e ao mesmo tempo alertar para a sociedade em geral que não é só o servidor público que está perdendo direitos e não benefícios, porque não mexeu no STF, não mexeu no STJ, não mexeu em nenhum outro poder de cúpula, a não ser na base, no professor, né? no servidor do judiciário que atende a população, no policial, no enfermeiro, na assistência social, no servidor do DERSU, ou seja, naqueles que realmente trabalham em prol e em defesa de um Estado melhor. Gostaria que você deixasse a sua mensagem, o seu alerta e deixando também um recado de mobilização para os servidores. Primeiramente, aos servidores, o assunto é seríssimo, não é um exagero. Daqui 5, 10 anos, talvez você não tenha mais o seu emprego, aquilo que você conquistou por serviço público, e pode ser jogado na rua a qualquer momento com essas normas, se permitir que isso continue sendo aprovado, que grau a grau está ficando cada vez mais severo. Então agora é o momento de tomar atitude, de tomar um posicionamento. Então compartilhe, junte ao seu sindicato, contribua com ele, se filiando e participando efetivamente, uma questão da sua própria sobrevivência profissional. Então o assunto é sério, não é de não aumentar o salário ou deixar de ter um reajuste inflacionário, agora é de perder o seu emprego, de perder aquilo que você faz a vida toda, principalmente os mais antigos. E principalmente em relação à população, como cidadão, a gente tem que exigir um serviço público de qualidade. E aí eu converso também com a população de mostrar que quando se tira dinheiro do serviço público para pagar juros, para fazer outras coisas, vai piorar a educação, piorar a saúde, piorar a segurança pública, colocando a sua vida em risco. É uma piora generalizada, afetando principalmente os mais humildes, mas também a população em geral. Então a gente tem que exigir que o dinheiro que sai do nosso bolso tem que ser para fornecer um serviço público de qualidade. Não tirar o dinheiro do nosso bolso para dar para banco e para se perpetuar ali algumas empresas de fornecimento de serviço precário. Então o recado é que agora é a hora, a gente está dando um aviso, os sinais estão todos aí, normas que já aprovaram, normas que estão para ser aprovadas, e nada prova o contrário. O objetivo final é sim privatizar, cobrar por serviços ou terceirizar, pagando para empresas privadas fornecerem ali um serviço de menor qualidade. Leonardo, obrigado pelos seus esclarecimentos. Aqui nossos canais vão estar sempre abertos para você ou qualquer outro coordenador do fórum vir aqui esclarecer, porque a mídia comercial, infelizmente, tem demonizado e continua demonizando, porque existe um grupo financeiro por trás delas que quer desmanchar o Estado e entregar, como você falou, para empresas terceirizadas, certo? Então, muito obrigado e vamos continuar aqui com esse espaço aberto para vocês. Obrigado.
E assim nós encerramos mais uma edição do programa Conexão Pública MS. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.